Que Deus os abençoe. Vamos ler Apocalipse 18, versículo 4. Leonildo, por favor, você lê para nós? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Olha uma oração, por favor. Pai, Senhor Deus, eternamente estamos gratos, Senhor, por esse tempo que aqui temos chegado, Senhor, à tua casa, para ouvir a tua voz, falarmos contigo, Pai, suplicamos teu perdão para com nossas negligências, ó Senhor, reconhecendo que nós mesmos não temos condições de nos colocar na tua presença, Pai, mas confiar na tua graça, Senhor, misericórdia que tem sido estendida sobre nós, aqui estamos chegando, Pai. Rogamos tuas bênçãos celestiais sobre cada membro da tua igreja eleita, Senhor. Não se encontra cada um deles. Agora, ó Pai, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor. Que tu nos irá trazer, Senhor, nesta manhã. Em nome do nosso Senhor Jesus, a ti nós oramos. Amém. Amém. Vamos falar nessa manhã sobre os eleitos de Deus. Amém. Os eleitos de Deus. E essa voz, né, de Apocalipse 4, 18:4, e eu ouvi uma outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Amém. Então essa voz viria para chamar os eleitos. Os É eleitos. verdade. Agora, quem são esses eleitos? Se você ler também Mateus 24 também nos fala desses eleitos, desses escolhidos de Deus. Mateus 24. Amém. Aonde está escrito? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos, até os eleitos. Se possível, é verdade. Se possível fosse, né? Mas não é possível enganar os escolhidos de Deus. Amém, Senhor, é verdade. Porque os escolhidos de Deus, eles não podem ser enganados. Agora, a pergunta seria: pode os eleitos ficarem em uma denominação, não saírem da denominação e serem salvos? Porque sabemos que denominação não são sistema de Deus, mas de Satanás. Senhor, é verdade. Não as pessoas estão ali enganadas pelo sistema, achando que aquilo é coisa de Deus, é coisa correta, mas eles estão sinceramente enganados, porque a Bíblia fala em Apocalipse 17 sobre o sistema, né? Sobre a grande prostituta. Apocalipse 17 nos fala sobre essa grande prostituta. Agora, é verdade, Senhor, amém. Os eleitos poderiam pertencer. É claro que no começo, sim, né? Lógico, muitos eleitos estão nas denominações, mas eles poderiam ficar lá
ouvir a verdade, mesmo assim continuar lá? Né? Essa que é a pergunta. Senhor. Porque como pode o eleito ouvir a voz de Deus e continuar no sistema? Isso é possível? Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. E lendo aqui Apocalipse 17, e vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. A palavra prostituta, a palavra mulher na Bíblia simboliza igreja. Aqui está falando de uma grande prostituta. Né? Então é uma grande igreja. E aqui abaixo está falando que essa grande prostituta é chamada de a Grande Babilônia, que está sentada sobre 7 montes. Mas mais para frente você vê isso, está sentada sobre 7 montes. E qual a única igreja que está sentada sobre 7 montes? É lá no Vaticano, em Roma. O único lugar que tem 7 montes, onde tem uma grande igreja lá. E aqui está falando que ela é a grande prostituta, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vinho quer dizer doutrina, ensinamento, e eles se prostituíram com essas doutrinas, esses ensinamentos. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Amém. Quer dizer que essa denominação, ela teve filhas, que também eram prostitutas também. Essas filhas, sabemos que são as igrejas, as denominações evangélicas, protestantes, porque seguem a mesma doutrina, o mesmo ensinamento da mãe. Não todos, né, mas muitos, né, e são denominações também. A primeira denominação foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela foi a primeira denominação. Ela surgiu, ela se denominou no ano 325 depois de Cristo, lá no Concílio de Nicéia. Quando o rei ali, aquele rei, qual é o nome dele mesmo? Aquele rei ali que... Constantino, né? O rei Constantino ali, né, fez aquele grande jogo político, viu que o cristianismo estava crescendo muito na nação ali em Roma, então ele deu aquele golpe, né? Enganou a todos ali, no Concílio de Nicéia, dizendo que tinha se tornado cristão também. E ali surgiu então essa grande denominação, que é essa grande prostituta aqui de Apocalipse 17. Porque até ali, a igreja de Cristo começou lá em Jerusalém, no ano 35, no ano 33 depois de Cristo. 50 dias depois que Cristo subiu ao alto, foi aceso ao céu, ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. E os apóstolos ficaram ali. E no dia de Pentecostes veio ali o Espírito Santo sobre eles. E então eles ali receberam o Espírito Santo. Ali começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. E Pedro tinha essa chave do reino. Deus tinha dado para Pedro a chave do reino. Então ele tinha que abrir a porta para todos os povos da terra. O primeiro povo que ele abriu a porta do reino de Deus foi ali em Atos 2:38 para os judeus. Existem 3 povos na terra: judeus, samaritanos e gentios. Ali em Atos capítulo 2:38, ele abriu, o povo perguntou para ele, o povo judeu perguntou para Pedro: Pedro, o que eu falei para ser salvo? E ele abriu, ele pegou a chave e colocou: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Ali ele abriu a porta do reino para os judeus. Depois, lá em Atos 8, versículo 12 e 16, lá
do povo samaritano foram lá pregar o evangelho. Então Pedro foi lá e abriu também a porta do reino para eles, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. E orando por eles, veio sobre eles o Espírito Santo, batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. E ali em Atos 10, né, na casa de Cornélio, aquele rapaz, aquele senhor que teve aquela visão daquele anjo, e Pedro não queria ir lá para os gentios, e Deus deu para ele aquela visão do lençol descendo do céu com aqueles animais. Ele falou, não como nada imundo. Deus falou, não faça imundo aquilo ao que Deus santificou. Vai sim para o povo gentio. E Pedro foi lá para o povo gentio e abriu a porta para eles também, batizando eles no nome do Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 10, 48, 49. Amém, Senhor. Então ali começou a igreja de Cristo. Essa igreja nunca teve essa liderança humana, porque não era denominação. O líder dela foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Amém, Senhor. Jesus não enviou nenhum homem para guiar a sua igreja, mas enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo usa homens, é evidente, né? Mas o Espírito Santo, Jesus falou, que se você adorar a Deus, tem que adorar em espírito e em verdade. Né? Porque o Espírito é a palavra, a verdade. Santifica-os, João 17, santifica-os na tua palavra, né? Porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito e a palavra são um. O Espírito e a palavra são um. Né? Então até ali a igreja era guiada pelo Espírito Santo. Não havia essa liderança humana e hierarquia na igreja. Né? Tudo começou ali em Roma, ali no concílio mundial, ali no concílio, né, melhor dizendo, no concílio de Niceia, no ano 325, quando começou esse sistema denominacional. Mas aqui em Apocalipse 18:4 nos fala dessa voz que viria para tirar seu povo, né? Sai do meio deles, né? Separa, para que não seja participante de suas obras. Então, os eleitos, eles ficarão nesses grupos denominacionais. Essa voz, que voz que é essa que chamaria esse povo? É a mesma voz é o mesmo alarido ali, a mesma voz de Mateus 25. Né? Diz que à meia-noite ouviu-se um grande brado, né? À meia-noite. Levantai-vos, porque aí vem o esposo. Essa voz que viria, ela iria despertar esse povo, né? Despertar. E tirar esse povo das denominações. Agora, o que as pessoas não sabem é isso, né? O que é denominação? O que é denominação? As pessoas confundem isto, né? E hoje muitos grupos, né? A maioria dos grupos que se diz da mensagem são denominações e não sabem. E nós vemos também na internet muitas pessoas ali, muitos grupos se formando, dizendo que não faz parte de denominação, mas são denominações. Acontece que Satanás está enganado ele. Satanás ele é um enganador, ele é um ser muito sábio, muito astuto. Então ele engana as pessoas. Engana as pessoas. E de uma forma, então nós vemos isso, né? Esses grupos que são denominações e aceitam isto e estão de acordo com isso, não negam isto, né, que são denominações, e diz que isso é de Deus e tudo mais. Mas tem aqueles que estão enganados, que são denominações, né, e não sabem que são denominações. Eles apregoam que não são denominações. Então vamos estudar um pouquinho hoje sobre esse assunto para ver o que é denominação. E na mensagem, o único lugar
de adoração escolhido por Deus, no parágrafo 148, o Mambrano nos fala, 148, ele nos fala aqui claramente o que é denominação. Amém. Agora, vocês notaram, a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isso já tem 20 anos e nenhuma denominação. Nenhuma denominação. Querido Cordeiro, moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Sim. Deus irá. Vocês morrerão aí mesmo. Lembre-se disto. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sinceros vocês sejam e tomarem o homem como seu líder, em lugar do Espírito Santo, para confirmar a sua palavra. Essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Amém. Então nós vemos aqui que o Mambrano está falando para as pessoas que criam nele, pessoas que se dizem a mensagem, vocês que creem em mim. Quando vocês tomarem um homem como seu líder e esperar que ele confirme a palavra de Deus para vocês. Senhor. No lugar do Espírito Santo. Nesta hora, vocês morrerão. O que é isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Um dia uma irmã falou para mim: se o meu pastor ensinar isto sobre o Filho do Homem, nesta era em carne humana outra vez, se ele ensinar isto, ele é um homem antigo na mensagem, tem aqui 40 anos, 50 anos, de mensagem aqui, e eu creio nele. E se um dia ele ensinar isso, eu vou crer. Então, isso que é tomar o homem como líder, no lugar do Espírito Santo. Isso é verdade, Senhor. Porque o Mambrano ensina isso em mais de 40 mensagens. É verdade. Que nesta era não foi somente um profeta, mas foi o Deus profeta. Não foi apenas um filho do homem, mas foi o filho do homem, o próprio Deus profeta. Amém. Nesta era foi outra vez Deus em carne humana, entre nós. Ele provou isso através do discernimento, dos sinais que foram feitos. Você não precisa de ninguém, nem um pastor, concordar com isso para você crer nisto. Ou qualquer outro ensinamento, você não precisa disso. Amém, Senhor. Porque Deus já vindicou a Mambrana até com uma foto sobrenatural. Uma foto examinada pelo investigador do FBI, do senhor que fazia lá exame nas fotos, 2 dias ele falou, essa é a única foto, até onde eu saiba, que foi que prova a existência de Deus, de um ser sobrenatural. Amém, Senhor. Os milagres, o discernimento nunca falhou, milhares de milagres, de sinais nunca falharam. E o Mambrano tem vindo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Nada diverge, a coisa é perfeita. É por isso que os críticos do Mambrano, quando você ouve eles falando, o Mambrano é falso, mas não quer falar em doutrina. Sempre fugindo do ensinamento. Por quê? Igual esses irmãozinhos que saíram do Mambrano, abandonaram a mensagem, eles não querem entrar em doutrina. Se você quiser calar eles, pergunta para ele, irmão, e a doutrina, irmão? O que é que você crê hoje? Você crê na unicidade da divindade? Você crê no batismo no nome de Jesus? No que é que você crê hoje, irmão? Ele vai ficar completamente sem reação. Não quer falar sobre isso. Não quer falar sobre isso. Porque ele sabe que não tem nenhuma palavra, nenhum ensinamento mais perfeito, nesse mundo aí, nesse mundo que nós vemos hoje, do que a mensagem de William Branham. Amém, Senhor. A mensagem de William Branham é a própria palavra de Deus. Então eles não querem entrar nesse assunto da palavra. Eles querem falar que a Mambrana é falso profeta por causa disso, por causa daquilo outro, mas não querem falar sobre doutrina, sobre doutrina.
Então Deus provou o seu profeta através de tudo, né? Sinais, da palavra, completamente provado. O Espírito Santo. Então você precisa esperar alguém confirmar algo para você. Senhor. Então isso você vê o quê? Você vê que as pessoas não creem na palavra. Elas creem em suas denominações. Então esses grupos que se diz da mensagem são denominações também. São denominações. E você pode falar para eles, pode explicar para eles a mensagem, né? O verdadeiro ensinamento do Mombrana. Eles podem ver ali, né, que está ali, mas eles não tomam isso. Por quê? Eles acham que são eleitos. Conversa um dia com esses irmãozinhos que se diz da mensagem para você ver. Eles creem que são eleitos, que são predestinados por Deus. Eles têm isso nele, essa coisa, a fé assim, nele, que são eleitos e que eles podem ficar em qualquer grupo. Para eles, né, se você examinar o pensamento desse povo, eles acham que pequenas doutrinas não afetam a salvação deles. Eu já vi pastores falando, né, confia no ministério aqui. Se tiver algum erro aqui, alguma doutrina errada, Deus não vai se importar com isso. Olha só, Satanás falando, né? Deus não vai se importar com isso. Senhor, é verdade. Porque Gálatas 1, versículo 8 fala o quê? Gálatas 1, versículo 8 fala, Paulo falando para nós que, Gálatas 1, versículo 8, Paulo fala que ainda que eu mesmo, Gálatas 1, versículo 8, deixa eu ver aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Seja anátema. Como então que Deus não vai se importar com a pequena doutrina? O Mombrana ensinou que nós estamos numa corrente, pendurado no inferno, uma corrente. E cada elo é uma palavra de Deus. E o Mombrana fala, a força máxima de uma corrente está no seu elo mais fraco. Então não adianta se você crê em tudo, mas chega numa doutrina, você está ali meio fraco, ali não consegue crer naquilo, é ali que vai arrebentar a corrente com você e você vai cair no inferno, no abismo. Amém. Então a força maior está no elo mais fraco. Não importa se a corrente tem uma tonelada no seu elo, mas se tem um elo fraco lá de 50 quilos ou 1 quilo, a força ali é 1 quilo somente naquela corrente. Eva descreveu apenas de uma palavrinha e jogou a terra nesse caos completo, essa morte, toda a doença que tem. Cada mulher descreve de uma palavrinha de Deus. Deus tinha falado, no dia que comer, nesse dia morrerei. Satanás foi lá e falou, não morrerei. Como não somente ali? Se Deus deixar esse povo passar, esses membros desses grupos passar, irmãos, né, por causa dessas pequenas doutrinas que eles falam, Deus vai ter que pedir perdão para todas as pessoas que sofreram no mundo. Pensou Deus pedir perdão para esse povo todo? Me perdoa porque você nasceu doente, me perdoa porque você morreu assim, me perdoa porque... Né? Pensou que situação? Mas Deus não vai deixar, por quê? Porque Deus, ele vela por sua palavra, ele não vai, né, simplesmente falar, não, tanto faz a doutrina. Então, Senhor, é verdade. Então esse povo da mensagem, que se diz da mensagem, estão completamente equivocados, achando que são eleitos. Achando que são eleitos e que Deus não vai levar em conta as pequenas doutrinas da mensagem. Você vê hoje esse pastor da mensagem conversando, dá até náusea em você, né? Não vamos levar isso não, mano. Vamos deixar essa doutrina, não vamos falar sobre isso não. Senhor, tem misericórdia. Isso é o que? Isso é ecumenismo dentro da mensagem, irmãos. Ecumenismo, fala tanto contra o ecumenismo, mas isso é ecumenismo. Você vê esses homens se reunindo, né? Você acha que eles creem na mesma coisa? Não, tem sempre uma doutrina lá, 2, 3 lá, que eles não podem nem passar perto daquilo.
vamos esquecer essa doutrina, irmão. Nós somos irmãos, somos cristãos, temos o Espírito Santo e vamos para o céu. Então vamos deixar essas pequenas doutrinas, né? Não vou falar sobre isso não. Ecumenismo dentro da mensagem. E fala que são eleitos de Deus, que tem o Espírito Santo e as pessoas acreditam neles. Dentro de grupos que se dizem, né? Se diz a mensagem, né? Eles falam que se diz a mensagem e estão assim. Mas não é mensagem, um guia, no parágrafo 30 ali mais ou menos, da mensagem um guia, uma banda fala que quando Pedro e Paulo se encontraram, não havia nenhuma doutrina diferente entre eles, porque eles tinham o mesmo guia, mesmo guia, a mensagem de um guia. Uma banda ensina isso, fala assim, quando você tem o mesmo guia, o Espírito Santo, ele não vai guiar um para o norte, outro para o norte e oeste, né? Sul, um para o norte, outro para o sul, um para o leste, outro para o oeste. Não, ele vai guiar todos na mesma doutrina. Amém. Isso é João 14. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Porque a evidência do Espírito Santo, irmãos, é o quê? Como está nessa mensagem aqui. Cisternas rotas. 67. Cisternas rotas. O Mombrana cria antigamente que a evidência do Espírito Santo era o amor. Era o amor. Que iam amar um ao outro, né? Vocês vão amar um ao outro. Isso é a evidência, porque é o primeiro dom. Então é lógico, a pessoa, sua revelação, vai crer nisso, olhando ali pela letra ali, vai crer nisso, olhando ali na Bíblia Sagrada, vai pensar que é o amor. O Mombrana também cria nisso. Mas um dia Deus revelou para ele que não. Porque o amor pode ser personificado. Então nessa mensagem o Mombrana fala, no parágrafo 67, porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito eram aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas receber a palavra. Amém. Sim. Os pentecostais já pensam que a evidência do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Que absurdo, não é mesmo? Quantas pessoas não falam em língua estranha e tem demônios? Né? E não tem o Espírito Santo coisa nenhuma. Então, porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. E tem grupo da mensagem que fala que Deus nunca corrigiu o Mombrana. Que absurdo. Esse povo são incrédulos, não crê no Mombrana. Não crê na mensagem. Fala que Deus nunca corrigiu nada do Mombrana. Que absurdo, né? O Mombrana um dia falou que quando nós morrêssemos, nós não teria corpo, seria uma nuvem no céu. Depois Deus corrigiu ele e mostrou que nós vamos ter corpo no céu, sim. Amém. Corpo celestial, vamos pegar ter o tato, os cinco sentidos normais, ou até mais, né? Até não, né? Muito perfeito, né? Então, gente, o povo não crê na mensagem, estão enganando milhares de pessoas. Estão enganando, né? Estão enganando e sendo enganados. Falando que nada da mensagem foi corrigido. Que absurdo. Uma banda fala que eu pensava antigamente que Jesus tinha o sangue judeu, mas depois Deus me corrigiu nisso, me revelou, falou que não, o sangue de Jesus não é nem judeu, nem gentio, mas é o sangue de Deus. Amém, Senhor, pai. E falar que Deus nunca corrigiu o Mombrana, você ainda crê nesses homens? Né? Você ainda crê nesses homens? Senhor, tem misericórdia. Quando o Mombrana fala, Deus nunca me corrigiu em nada, Deus nunca me corrigiu, vamos enquadrar com isso aqui, gente. Quer dizer que o Mombrana, ele sempre ensinou a palavra de Deus. Né? Quando ele fala que ele nunca teve que mudar em nada do seu ensinamento, é um ensinamento como todo. É um todo, o ensinamento todo. Ele começou com a palavra, né? E terminou com a palavra. Né? E nunca mudou. Aquela coisa, aquele foco geral dele ali, era a palavra. E isso nunca foi mudado. Mas como homem, ele tinha que aprender mais. Ele não é Deus. O Mombrana não era Deus, nem nós, né? Então nós aprendemos, Deus nunca aprende, né? Deus, amém, ele é a fonte de toda sabedoria, mas nós, né? Nós aprendemos cada dia, o Mombrana aprendeu, está aqui.